E agora, antes de falarmos aí sobre o resgate histórico e cultural de Jaú e região, vamos falar da Level Car Service, que está localizada na Avenida Vereador Manuel Galvão 326, no Jardim Sanzovo, e o telefone é 14-996-629689. Estivemos lá falando com o Luiz, que é o proprietário da Level Car Service, e soubemos que desde os 17 anos ele trabalha na parte elétrica automobilística, portanto são muitos anos de experiência, e a partir de 2017 vem trabalhando também na área de eletrônica embarcada automobilística, ou seja, a parte específica de módulos. Na Level Car Service, os serviços são de qualidade, altamente técnico, onde realiza-se a função diagnóstica automotiva, centrais elétricas, injeção eletrônica, painel, airbag, ABS, além de peças e acessórios. Para ficar bem gravado aí na sua memória, vamos repetir novamente o endereço? A Level Car Service está localizada ali na Avenida Vereador Manuel Galvão 326, no Jardim Sanzovo, e o telefone é 14-996-629689. A Level Car Service também está ajudando a resgatar a história de Jaú e região. Level Car Service. O Juliano é historiador e está apresentando para nós os fatos históricos aqui de Jaú e região. Então nós estamos aproveitando esse momento aqui com o Juliano, que faz questão de dividir com as pessoas o conhecimento que ele tem. Então o Juliano vai dar continuidade aqui. Entendo. Junto a essa questão toda da ocupação indígena, que vem lá, paleo-indígena, 10 mil e tantos anos, um pouco mais de 10 mil anos, 11 mil, em alguns casos aqui, região nossa, depois Tupi, 2100 aproximadamente, Caingangue, 400, 500 anos aproximadamente. Você vai ter, no meio dessa ocupação Caingangue, 1727, você tinha as monções, que eram navegações que saíam de Porto Feliz, na época chamada Araritaguaba, e iam até o Mato Grosso em busca de ouro das minas. Perfeito. Nesse percurso, o último ponto de abastecimento, vamos dizer assim, no estado, no que hoje é o território do estado de São Paulo, né, no que a gente conhece essa parte nossa aqui, você tinha na região aqui de Jaú, na beira do Tietê, um povoado que ficou conhecido como povoado de Potunduva, porque Potunduva é aqui perto. Potunduva hoje é um distrito de Jaú. De Jaú. Só que esse nome Potunduva, originalmente, ele está vinculado a uma grande reta do rio Tietê, que tem cerca de, acho que 12, 13 quilômetros de extensão, é uma reta longa, e tem o termo Potunduva tem um sentido na língua indígena de algo em que a vista não alcança, que a vista escurece não alcança. Entendi. Porque é uma grande reta e você não via o final. Até onde você enxergava era a reta do Tietê. Sei, entendo. Então, o que acontece? Essa ocupação que surge nessa reta... Vamos dar uma pausinha aqui, só para... aqui já tem 14 minutos, a gente vai dividir... Não, tá ótimo. A gente vai estar dividindo em vários vídeos, porque, assim, Juliano, né? O Juliano tá fazendo uma explanação a respeito dos indígenas aqui na região. E... não vai dar para passar em todos direto assim. Então a gente dá uma pausa e a gente continua. Pode continuar, Juliano. Então, havia essa ocupação indígena, mas esse estirão, essa reta do Tietê, que era chamada de Potunduva, quando você tem o processo de viagem pelo Tietê até Mato Grosso, até Cuiabá, para a exploração do ouro, se estabelece então uma ocupação, uma roça nessa reta. E como a reta era conhecida como Potunduva, a ocupação fica conhecida como ocupação de Potunduva. E isso vai durar mais ou menos de 1726, é o primeiro registro que a gente tem textual,
fala que havia uma roça ali montada há pouco tempo, era recente, e vai durar até mais ou menos 1751, se não me engano, é o último registro com essa ocupação ativa. Depois a gente tem pessoas passando, mas dizendo que já tinha sido desocupado o espaço. E isso ficava aqui próximo ao território de Jaú, tá? Essa ocupação de Potunduva. Mas já é uma ocupação não indígena, no meio de um território que era até então indígena. Entendo. E esse pessoal que ocupa aqui, são imigrantes? Eles eram pessoal provavelmente saído de Porto Feliz, e muita gente de Porto Feliz que circulava por aqui. E tem mais ou menos assim, se eram italianos? Não, isso é antes da imigração. A gente está falando de 1727. Então aqui, imagine que assim, a ocupação mais próxima que a gente tinha daqui de onde hoje é Jaú, era Piracicaba, era longe. Então ainda estavam só os portugueses aqui? Aqui não tinha ninguém ainda. Não tinha ninguém? Tinha só os indígenas. E aí eles montam essa roça no meio do território indígena. Então esse pessoal todo que está vindo, que está migrando para lá e para cá, são todos povos indígenas? Não, o pessoal que passa de barco é português. Português. Mas o pessoal que morava aqui era indígena e com uma roça de portugueses, vamos dizer, de europeus, no meio do território indígena. Ah, entendo. Não sei se ficou claro. Entendi, ficou claro. E isso daí por volta da data? Isso era de 1726, mais ou menos, até 1760. Perfeito. Aí eles abandonam aqui. E o território aqui, a região de Jaú, continua sendo só indígena. O branco sai daqui. O branco só circula por aqui para ir para o Mato Grosso. Então eles passam de barco, mas não fazem fixação de território. Eles passam pelo Rio Tietê? Passam pelo Tietê. Era uma viagem que demorava... O Rio Jaú aí não. O Rio Jaú, na realidade, muito pequeno, né? Nem é referência nos relatos. Existem diários dessas navegações. Perfeito. Eram viagens que demoravam de 4 a 5 meses para se concluir de barco, saindo de Porto Feliz e indo até Cuiabá, tá? Então era pelo Tietê, saía pelo Tietê, depois chegava no Rio Paraná, começava a descer um pouco o Rio Paraná e aí virava para a direita, entrando no território do que hoje é o Mato Grosso, do Sul, né? E pegava um rio chamado Rio Verde ali e fazia a sequência do caminho subindo o rio, tá? Então uma viagem de 4 ou 5 meses de duração. Então aqui o nosso território vai ser abandonado por esse grupo que estava com a roça aqui, que não era indígena. Que não era indígena, é português. Portugueses, eles vão abandonar. Eles tinham escravos também, na época ainda não. Não, aqui o relato fala que inicialmente era uma pessoa só fazendo uma roça. Depois vai ser, no último relato vai falar que eram 2 brancos com alguns carijó. Carijó é um apelido que se dá para o indígena Guarani. Da mesma forma que o caingangue tinha um apelido dado pelo branco que era coroado por conta do corte de cabelo. Então eram apelidos que o branco dava para o indígena, mas que o nome, vamos dizer, de autodesignação do indígena não era esse. Agora, aqui é importante até fazer uma observação, porque dá a impressão que o violento é o indígena, né? Isso aqui já prova que o indígena não tem violência, que o homem branco convivia desde que fosse respeitasse o território. Ele entrava ali na aldeia ali, não tinha os indígenas não atacavam ele assim, a torta direita, só para se defender. Não, você vai ter ataques indígenas violentos, existiram, mas na realidade muitos deles, para não dizer todos, eles são fruto de, vamos dizer assim, um revide em relação ao ataque que o branco fazia. Perfeito, tá? Porque o branco ele costuma falar, e até hoje existe esse, vamos dizer assim, entre aspas, talvez seja até preconceito, de falar que o indígena, ele matava os brancos, né? É a história que é contada hoje. Sim, o indígena ele estava defendendo o que era dele, o território dele. É importante deixar isso registrado, né? Para mostrar que os maus, que os indígenas, que os povos originários não eram maus, não eram violentos. Sim. Que eles estavam defendendo o território deles. Sim, então, como qualquer um defenderia, né? Perfeitamente, então, isso é importante deixar registrado. Então, assim, a gente tem essa ocupação, essa roça aqui, depois o espaço é abandonado pelo branco.
Perfeito. A gente só vai voltar a ter ocupação na nossa região aqui de Jaú em 1820, mais ou menos, que a gente tem registros que vão começar, na década de 1820, chegar as pessoas que acabaram dando origem ao município. Então você começa a ter algumas ocupações aqui de novo. Dessas pessoas que acabaram dando origem ao município, você tem nomes assim, lembra de nomes assim, pessoas mais importantes assim? Então, na realidade, assim, que ficam oficialmente, você tem as pessoas na realidade que tinham posse. Então, o capitão José Ribeiro, né, o Bento Manuel. Então você vai ter alguns nomes da história que se destacam. Que são as pessoas que tinham posse. Que são as pessoas que tinham posse. Esses sempre são os lembrados. Perfeito. Quem faz a história é os vencedores. Justamente. Mas a gente tinha gente aqui já antes, inclusive para a história oficial de Jaú, mas a gente, na realidade, é o que está nos livros, mas a gente até o momento nem encontrou, vamos dizer, um documento mesmo que relate essas negociações. A gente teria como primeiro ocupante após essa roça e o abandono, cerca de 50, 60 anos depois, chegaria por aqui uma pessoa chamada Antônio Dutra, que era um foragido da Justiça de Araraquara, segundo se conta na versão oficial, e para não ser preso, ele se enfia no meio da mata e vai acabar parando aqui em Jaú, toma posse de umas terras, de uma grande quantidade de terras, e depois ele vai para Araraquara para buscar a família. E aí, segundo a história oficial que se conta, ele vai para lá e ele era muito agressivo, tudo, ele bebe e acaba dormindo bêbado e a mulher mata ele com um golpe de machado. Nossa! E aí a família vende as terras para o que seriam os primeiros ocupantes daqui, dos que têm dinheiro. Perfeito. Que história fantástica, hein? Nossa, e a maioria das pessoas aqui de Jaú não sabe disso. Não, muita gente não deve saber. Por isso que é importante a gente estar resgatando essa história, porque você vê, tem muitos fatos aí que o povo não percebe, né? Não dá para entender. Hoje, por exemplo, no futuro também, né? Muita coisa que acontece hoje, a gente tem que ver o que aconteceu de errado lá no passado para não cometer esses erros no futuro. Por exemplo, hoje o povo tem uma ideia, né? As pessoas têm uma ideia totalmente equivocada a respeito dos indígenas. E agora você já está passando uma versão aí que comprova totalmente o contrário. Não é mesmo? Sim, sim. Então é por isso que é importante estar resgatando a história. A gente acaba tendo uma visão do indígena encapsulado, né? O indígena, na nossa cabeça, ele tem que permanecer do jeito que ele era lá atrás. Ele não pode ter o celular, ele não pode ter um modo de vida moderno, porque aí a gente já julga que ele não é mais indígena. Só que nós mudamos constantemente, inclusive assumindo hábitos que eram indígenas. Tomar banho é um hábito indígena, não era um hábito europeu. Nós somos descendentes dos indígenas. Sim, também, né? É uma miscigenação. É uma miscigenação. Nós temos aqui, o povo brasileiro é um povo muito misturado, miscigenado, né? Sim. Então, hoje nós temos, eu acredito, e eu devo ter sangue indígena, você também, africano, europeu, tudo misturado. Então, o Brasil é uma salada mista. Sim. Pode continuar aí. E aí vai ter, então, essa chegada na década de 1820, mais ou menos, começam a chegar pessoas que vão acabar constituindo o que hoje é a cidade de Jaú.